Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com a doutora Eleanor Luzes. Hoje o tema é o que é renascimento. Boa noite, a doutora já vai vir e temos uma convidada mais do que especial, a Carmelita, uma renascedora. Ela já vai chegar aqui também. Eu vou anotar o nome da live aqui. O que é renascimento? Ixi, a doutora já tá chegando, eu já aceitei ela aqui. O que é renascimento? Ixi, consegui, não consegui. Oi, doutora, boa noite, tudo bem? Oba, tudo bom, tudo bem. Eu tô escrevendo aqui o nome da live. Vou deixar fixo. Deixa eu ver se a Carmelita já chamou e eu às vezes não percebi. Deixa eu ver aqui. Estamos só esperando o pessoal a Carmelita, que é uma super renascedora. Aqui. Não, mas ela só acenou para mim. Falta ela chamar a gente mesmo. Pedir para entrar na live. É só clicar na solicitação. Não, mas é que teve solicitação, eu só vi ela acenando, fazendo um tchau. Não, para ela enviar a solicitação. Ela que tem que enviar a solicitação para mim, não Sim, é? mas eu acho que você Ai. pode convidar ela também. Eu posso convidá-la Eu também? acho que sim. Deixa eu ver. É Oi, só ela clicar no escreveu nome dela. oi. Deixa eu ver se eu clicando no nome dela, se dá para chamar. Não, denunciar comunitário ou ocultar o vídeo ao Vê vivo. nas pessoas que Pera. estão participando da live. É isso mesmo que eu tô vendo. Ela de novo, boa noite. Oi, deixa eu ver se eu consigo Ô convidar. mãe, Convidar. procura o botão que está dizendo enviar solicitação. A filha dela tá ali com a gente, dando uma força, como toda Oi. terça-feira. Aqui. Mas eu tô conseguindo. Eu consigo enviar, consegui. Conseguiu? Ah, então mãe, Aham. aceita a solicitação. É bom que Aí, a Luana fica do outro lado. Deu agora certo. sim. Boa noite, tudo bem? Noite. Ô Lu, aparece aí você para dar um oi pra sua mãe. Oi. A Luana Oi, sempre, meu amor. sempre salvando aqui. Boa noite, gente. A gente está esperando mais as pessoas entrarem. Temos 96 pessoas online agora. E essa é uma live muito, muito esperada por todo mundo. Por quê? Porque a doutora Eleanor comenta muito sobre o renascimento. Fala muito, né, do potencial do renascimento de liberação de crença, liberação dos traumas, liberação física, né, das moléculas da emoção que se formam a partir do trauma, que são os neuropeptídeos, que elas vão explicar. E agora a gente precisava dizer, né, contar para todo mundo, explicar para todo mundo, dar essa oportunidade da doutora explicar para todo mundo o que é o renascimento. E aí ela estava esperando a oportunidade de poder trazer a renascedora unha e carne com ela, Carmelita. Boa noite, Cá, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, doutora, Nath, todo mundo. Super feliz de estar aqui e podendo contribuir de alguma forma sempre para esse trabalho lindo, né? Que alcance cada vez mais pessoas, que é o objetivo da doutora e de todos nós que conhecemos a CIV, não só a equipe, mas todo mundo que tem contato com a CIV, sempre fala que o mundo tem que conhecer a CIV. Então, assim, eu estou muito feliz de alguma forma estar contribuindo para essa transformação no mundo, né? De alguma forma é bastante modéstia, né? Então tá bom, vamos lá. Doutora, eu acho que o início dessa conversa tem que ser assim, né? O que é o renascimento? Onde é que ele nasceu? Como é que começou a coisa toda? Então, o Renascimento, na verdade, existe há 3.000 anos. Ele nasceu basicamente no Oriente. Não que todos os países tivessem a mesma forma técnica, tá? No Japão era feito de uma maneira, na Índia de outro, na China de outro, no Tibete de outro. E assim foram indo e eram práticas que a gente chama de catárticas,
Ou seja, inspira pelo nariz e expira pela boca. Isso faz a pessoa entrar em contato com a emoção. A gente pode entender porque a expressão de emoção e sentimento dentro do Oriente é muito mais reprimida do que aqui. Então, em 1920, o Jung trouxe para o Instituto Jung para terapeutas o renascimento modelo hindu. Aí, ele basicamente fez ali, e até que em 53, a Merck criou o LSD. A ideia era fazer uma pessoa ficar esquizofrênica, experimental, né, para ver como saía da esquizofrenia. Só que deu algumas cápsulas para o Frank Lake, que era um psiquiatra inglês, e outras para o Stanislav Grof, que era tchecoslovaco. Eles levaram um susto, porque as pessoas foram e começaram a voltar para o útero, voltar para o parto, voltar para uma série de situações, e a tal de esquizofrenia não aparecia. Quando a pessoa saía desse estado, ela não lembrava muita coisa. Então, não resolvia. Mesmo que tivesse sido traumático, ela não resolvia. E aí, nos anos 70, espontaneamente, o Leonardo Orr, dentro de uma banheira, ele acessa uma série de histórias dele bebê, recém-nascido, e assim foi. Bom, o que aconteceu? Essa técnica começou a ser usada e ele entendia que era a respiração. Quando chegou em 1980, nos anos 80, a Candace Pert descobre os neuropeptídeos, que são exatamente mais ou menos na mesma época que o Sheldrake descobre que toda molécula que tem no corpo tem um campo gravitacional morfogenético. Então, basicamente, juntando essas duas informações, a gente consegue entender por quê. O neuropeptídeo, que é uma molécula que os neurônios fabricam de acordo com o trauma, desde que você está dentro do útero, desde a concepção. E por isso que nunca os neurologistas entenderam qual era o substrato da memória, né? Então, desde a concepção, como é que pode? Pois é, foi desde a concepção, que é um momento muito importante para você estabelecer uma crença sobre a sua vida, né? Se você não foi desejado, vai ser difícil que você ache que é bem-vindo, né? E aí, olha as confusões que arrumam. Ou então, durante a gestação, na verdade, os autores dominantemente eslavos, eles perceberam que praticamente todas as doenças físicas têm sua raiz ali no útero, mas não conectado ainda, porque tinham começado a descobrir isso antes, né? E aí, as coisas foram indo, o Orr veio para o Brasil para dar cursos, mas ficou algo restrito na respiração, né? Uma respiração diferente, porque não somos orientais, então a gente pode inspirar e expirar pelo nariz, porque a gente não tem tanta necessidade de catarse, né? A gente tem, porque não é tão não aceito socialmente, né? Então, naturalmente, você respira como um bebê. E, com isso, simplesmente, vão aparecer esses neuropeptídeos, que são moléculas da emoção e da memória. E, como tem esse campo, atraem situações parecidas para você quase que viver o mesmo trauma, a mesma dor, ao longo da vida. Então, com o aparecimento do ciência no início da vida, já se mudou um pouco o renascimento, porque
a gente já sabe. Os renascedores que sabem ciência do início da vida sabem que aquela pessoa está acessando a questão de útero, está acessando a questão de parto, está acessando o que for, né? O fato é que, com a prática clínica, eu fui vendo que, por exemplo, antidepressivo se sabe que desde 1985 não funciona. Doutora, antes da senhora entrar nos antidepressivos, deixa eu só fazer uma perguntinha antes do que a senhora falou. Primeiro, vocês estão ouvindo um barulho? Vocês estão ouvindo um barulho meio de fundo? Você tá, Carmelita? Não. Não. Não? Eu tô ouvindo, as pessoas estão relatando aqui, mas a gente não sabe resolver essas coisas. Nenhuma de nós aqui sabe resolver essas coisas. Então, Deixa eu fechar a janela aqui. Deixa eu fechar a janela. tá. Ver se é barulho de fora da janela. Peraí. Tá. Doutora, a minha pergunta, a senhora falou assim, o ocidental não tem tanta necessidade de catarse, por acaso o oriental tem necessidade de... Tem gente que não sabe nem o que é catarse. Sim, porque é aquela coisa de expressar a emoção, o sentimento. Toda a cultura oriental, ela tende a não aceitar muito que as pessoas expressem muito sentimento ou emoção. Sim, mas o que isso tem a ver com a catarse do Eles renascimento? criaram uma técnica, 3.000 anos de técnica, exatamente que eles podem fazer isso. Que desde criança não podia. Pode entrar em contato com essa emoção, deixar essa emoção vir à tona. Não era aquela história, não é adequado. Por exemplo, da verdade. cultura ocidental, onde isso existe é a Alemanha. Tipo, não é educado você falar de sentimento ou emoção à mesa ou com pessoas. É uma coisa cultural. Né? Tanto é que na Alemanha, o paciente lá, que dificuldade achar um renascedor. Muito, muito. Então, e na verdade, você pega, por exemplo, a pessoa deprimida. Você tem, para vocês terem uma ideia, é a segunda medicação mais consumida no planeta. Então, a depressão é muito comum. E a depressão, ainda que se saiba a história do placebo, que já tem até filme, documentário e tudo, na verdade, essa pessoa tira os antidepressivos e manda para o renascimento. 3, 4 sessões já acabou o renascimento. Do renascimento. Então, a mesma coisa, infertilidade, a mesma coisa, as pessoas que têm relações abusivas, seja de trabalho, seja de relacionamento interpessoal, relacionamento conjugal. Tudo isso é repetição. Há muitas terapias quânticas, elas tendem a colocar a pessoa, de alguma maneira, não programando a vida de uma forma negativa, porém, a coisa não é só cérebro. A coisa é, o que a Candace Pert descobriu são esses neuropeptídeos que foram formados lá atrás. Eles estão no abdômen. Eles andam para a circulação. Então, o que é que o renascimento faz? Fica parecendo mágico? Carmelita, você tá vendo ela congelada também? Tô. Então vamos nós seguir um pouco. Deve ter caído lá a internet dela. conexão. Então, seguindo o que a doutora estava falando, a respiração de renascimento, né? Vou pegar o gancho dela aqui e dar uma... voltou. Então, não caiu enquanto foi a tua. Passo para a Carmelita para ela levar adiante. Boa noite a todos. O renascimento, ele é um trabalho que é feito através da respiração, né? Da respiração consciente, da sua própria energia.
né? Então, assim, através dessa energia que você vai respirando e aos poucos você vai desbloqueando o seu mecanismo respiratório, a musculatura respiratória, você aos poucos vai sentindo e percebendo aonde está bloqueado, onde não está bloqueado, e sempre através da sua própria respiração, né? Você vai entrando em contato com essas memórias, com esses neuropeptídeos. Mas antes de entrar em contato, você vai ter que desbloquear essa musculatura respiratória. Porque senão você, por mais que queira, você não consegue ter energia suficiente por um período de tempo para alcançar esse relaxamento e, como a doutora falou, respirar como um bebê, se a musculatura está bloqueada. Então, por que está bloqueada? Porque desde a primeira respiração, quando é cortado o cordão umbilical do bebê, ele tem a primeira inspiração, e a expiração ele já vai registrando, dependendo de como foi essa primeira inspiração, ele já vai registrando na musculatura dele esse medo, né? Que pode ser medo da morte, insegurança. Cada um vai vivenciar de uma forma, vai bloquear a musculatura respiratória de uma forma e vai gerando uma onda fractal de situações que vão acontecendo e potencializando esse bloqueio. Então, quando a pessoa chega para respirar pela primeira vez, ela fala, é só respirar? Ok. Só que começa a respirar e a pessoa não respira. E quem já fez renascimento sabe disso, né? E fica, nossa, eu tô exausto, quero parar, não aguento mais. Mas você só tá respirando. Incrível. Porque tá cansado, né? Porque a musculatura tá bloqueada. Então, a gente vai, através da respiração da própria pessoa, que é um ato de amor por você, né? E no renascimento, eu sempre converso, a primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo que vem trabalhar comigo esquece julgamento, culpa. Sabe que não serve para nada. E para fazer o trabalho que a gente faz, para chegar nessas memórias, para desbloquear a musculatura, para você ter contato com a sua respiração, com o que é o mais divino dentro de você, você vai ter que entrar em contato com memórias que foi vivida com pessoas muito importantes para você. Pessoas que sua vida dependeu delas. Então a gente não pode chegar nesse lugar, sabe, com julgamento ou culpa, né? Ou vitimização. As pessoas que viveram com você, elas fizeram o melhor que elas podiam. E você hoje, como mãe, está fazendo o melhor que você pode. Então, hoje a gente tem o conhecimento que eles não tiveram. Então, eu sempre falo, e eu gostaria de começar também essa live, porque a gente pode tocar algumas pessoas e elas já terem essa consciência de não levar isso para o lado de julgamento nem culpa. A gente está aqui para evoluir como espécie. Então, tudo é uma oportunidade. A nossa alma escolheu esse roteiro. Porque a gente tem um aprendizado para passar por aí. E se a gente passa e limpa, você alinha com a sua alma novamente, com o seu propósito aqui, e você sai daqui dessa vida, no final, com um conhecimento incrível para a próxima jornada sua. Né? E cada fase da sua vida você vai ter uma experiência diferente. Mas se você passa uma vida inteira carregando uma memória que foi gerada ou na concepção, ou na gestação, ou no parto, ou no aleitamento ou na primeira infância, como é que você sai daqui? Sem consciência de nada, só com mais dor, sabe? Então, e uma técnica que é através da sua respiração, é você que sente. Sabe, isso que é mais lindo no renascimento. Não é o terapeuta que vai falar que sua energia é maravilhosa, que você... Não é você que vai chegar nesse lugar. A partir do momento que você desbloqueia uma memória
que você está consciente, você está presente ali, você muda o teu olhar na vida, você muda o seu olhar com você, e rápido, e muito rápido, porque é uma vida carregando uma dor que você pode liberar em algumas sessões e ser livre durante a sua vida e alinhar com o seu propósito. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, lindo. A doutora fala, porque a gente vê na clínica isso, o resultado muito rápido. Ela estava falando de depressão, é muito rápido, sabe? Chega nesse lugar, a energia vai além até da onde a gente vê. Então, e sempre através da respiração. As pessoas perguntam muito, o renascimento é hipnose? Não, não é, porque o renascimento é presença. Renascimento, você está o tempo todo consciente e vai te dando um autoconhecimento de você que nada lá fora que você passar vai te derrubar, porque você tem consciência que você pode chegar em qualquer lugar, em qualquer memória e transformar aquilo ali. Porque você já sabe, quando você transforma, você cria um novo caminho para você na vida, muito mais leve, para você e para quem convive com você. Né? Então, a técnica do renascimento é isso, é uma respiração conectada, né, que você vai desbloqueando a musculatura respiratória, você vai aumentando a sua energia, chegando num relaxamento e movendo energia até que você consiga ter energia suficiente para acessar uma memória. Só que quando você libera uma memória, você libera muito mais do que você conseguiu ter consciência. Porque é energia, a gente não controla a energia. Né? Se o renascedor quiser controlar, se o paciente quiser controlar, a gente não chega a lugar nenhum. É uma entrega, é uma confiança. É ter a certeza de que você vai acessar uma coisa, vai te doer. Né? Por isso é feito com muito amor, com muito carinho, porque a gente vai chegar em memórias muito doloridas para uma criança. Né, que é memórias que, quando a criança sente, ela sente 300 vezes mais que um adulto. Então, a gente vai chegar nesse lugar com você. Então, é com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho. Cada respiração é uma respiração diferente. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Você tem que achar um caminho diferente. Então, quanto mais conhecimento você tem, e esse embasamento que a CIV me deu... Né? O curso de orientadores da doutora me deu, mudou completamente a forma como eu conduzo um processo de renascimento. Né? Foi me dando conhecimento e a prática me dando caminhos, eu descobrindo caminhos e mais caminhos em relação ao processo de cada um e como chegar com amor, com carinho, respeito no tempo de cada um, com o renascimento. Então, conseguir ajudar pessoas em vários sentidos, como a doutora fala. Ká, você não quer contar, porque quando você fala assim, é muito rápido, ele é muito eficaz. E você vê isso diariamente. A Carmelita trabalha com renascimento. Tem terapeutas que têm outras técnicas e tal, e agregam um renascimento, lógico. Mas você é renascimento do começo ao fim. Então, você tem muito caso clínico, né? Então, quando você fala que é assim, é muito rápido, conta a história de alguém, de um paciente que não conseguia nem pegar um avião e já tinha procurado quantos profissionais, né? Esse foi um paciente que a doutora me encaminhou, que ela tirou todas as medicações, tudo que ele já tinha feito, ele já tinha ido para vários lugares no mundo, fazer vários tipos de tratamento, e quando chegou aqui no Brasil, ele não aguentava mais e ele tinha que voltar, ele não morava no Brasil, ele tinha que voltar, só que ele entrou numa depressão e não saía mais. Aí eu fui fazendo renascimento com ele não conseguia sair de casa, ele pensar em entrar no avião não rolava, não ia. E na primeira sessão ele não falava comigo, né? Eu ficava perguntando as coisas, ele não tinha reação, não tinha energia,
sabe? E aos poucos eu falei assim, então a única coisa que eu posso fazer é fazer você respirar, né? Então assim, você não fala, se você não respirar, não posso te ajudar. Falei do renascimento, falei como era e coloquei ele para respirar. E a primeira sessão ele já ficou muito impactado, porque ele já tinha rodado o mundo e não tinha sentido aquela energia no corpo dele. Mas aí, em algumas sessões, e aí fui trabalhando o roteiro de nascimento dele, já conheci a CIV, que assim que eu comecei com o renascimento, eu já comecei a estudar a CIV, já conheci a doutora, foi tudo junto, e nunca mais parou, né? A gente não para de aprender com ela. E aí eu fui trabalhando o roteiro dele em cima do que eu ia estudando da CIV, e em poucas sessões ele conseguiu falar com a família que estava fora do Brasil, conseguiu voltar pro país dele e ainda queria me levar e montar uma clínica para mim. Ele estava querendo ficar milionário, isso sim. E assim, foi muito rápido, ele ficou muito encantado, ele ficou muito impactado. Eu falei, ele vou voltar e eu preciso que você vá continuar fazendo esse trabalho comigo. Eu monto uma clínica para você e você leva a sua família. Eu falei, não, mas eu não vou ter minha família aqui, eu não vou sair daqui e ir para lá. Então impactado que ele ficou, né? E que já tinha feito muitas coisas e não tinha tido esse resultado. E acessou várias memórias importantíssimas na vida dele, que ele estava vendo que estava acontecendo com os filhos dele, que eram meninos. E então ele voltou outra pessoa e querendo não só transformar a vida dele, como a dos filhos também, com essa consciência e com esse amor, né? Então foi um caso muito bonito. Uma coisa muito importante, e que eu muitas vezes já falei, a criança, na mesma idade, ela reproduz o que aconteceu com os pais. Mas aquilo não tem memória, muitas vezes, porque foram situações traumáticas antes dos 3 anos. Então, o recurso que a gente tem é usar o renascimento nos pais e cura a criança, instantaneamente. E aí, só para contextualizar, né, para explicar direitinho para quem ouve isso pela primeira, segunda, ou poucas vezes ouviu a doutora falando isso, a criança, o que a doutora está querendo dizer é que a criança ela espelha o que está no inconsciente dos pais e a criança reproduz exatamente o que os pais passaram naquela idade em que a criança está. Então, com 5 anos, seu filho tem X sintoma ou X comportamento. O que ele está mostrando que aconteceu com você naquela idade? É mais ou menos por aí. E aí tem gente... É um bom recurso para resolver. Porque se você não sabe o que te aconteceu nessa época, ou se seu filho é um recém-nascido que está lá na UTI com 1000 problemas, como é que você vai saber o que te aconteceu naquela época? Deita para respirar e muita coisa acontece, né? Muita melhora a gente vê acontecer. Sim, sai rápido. Já atendi pais que os filhos estavam na UTI e rapidamente tem que ser muito rápido, né, para tirar a criança da UTI. Conversando com os pais, orientando os pais e fazendo o roteiro de nascimento deles, o que tinha acontecido e botando eles para respirar. E muitas vezes eles não sabiam, porque nem todos os pais contam, né? Nem lembram também. São tantas coisas que as pessoas vivem, né? Lá atrás, que não, por isso que eu te falo, não dá para julgar ninguém, nem culpar ninguém. Então, quando eles acessam essa memória, respira e acessa, rapidamente a criança sai da UTI. É incrível. Nossa. Sabe? E a amamentação também, a gente está com dificuldade de amamentar. Aquela mãe provavelmente não foi aleitada, então conversa com a criança, a mãe respira, a mãe conversa com a sua própria memória da própria criança ferida que não foi aleitada e rapidamente o bebê começa
A a mamar. mamar. É muito bonito, é muito bonito. Ixi, a É doutora muito caiu, rápido. a doutora caiu, mas ainda bem que a sua filha tá lá, que a Luana tá lá. Já já ela deve pedir de novo para vir para cá, e aí eu aceito ela aqui. Ô, Ká, vamos continuando o papo aqui. Eu anotei aqui umas perguntas. Quem tem asma pode fazer o renascimento? Pode, deve. Deve, porque a asma é uma memória que a criança teve de abandono. E é muito legal entender isso, que não é que a mãe abandonou a criança porque ela quis, né? Muitas vezes a mãe não tem que trabalhar, os pais têm que trabalhar, não tem onde deixar a criança, não tem com quem deixar. E a gente ainda vive numa sociedade que a gente não tem tanto apoio assim. Mas só que a criança, ela não entende isso, né? Então ela acaba desenvolvendo, né, um medo da morte constante, porque a única conexão que ela tem na vida é com a mãe. E a mãe some, de repente, do olhar dela, do campo dela, isso é uma dor muito forte. E no Renascimento as pessoas acessam essa dor, né? De uma solidão que eles não sabem explicar que solidão é essa. E porque a criança, nessa idade, ela ainda não tem uma memória contínua para dar uma explicação detalhada como a gente dá, né? Ela só sente e pronto, né? Então, e aquilo fica registrado. Então, quando adulto, fica muito difícil para esse adulto sair daquela memória e encarar uma vida, fazer um ritual de masculino, né? Ele fica revivendo aquela situação de abandono, e muitas vezes sem consciência nenhuma disso, né? Que é só uma asma, é só uma asma. Não, não é só uma Não asma. é só uma asma, Né? na verdade, a asma é a ponta do iceberg, né? Eu vou continuar o assunto da asma, mas tem uma pergunta assim: pode me indicar alguém no Rio para fazer essa técnica? A Carmelita é do Rio de Janeiro, atende em Ipanema. Ela está aqui no Instagram, Carmelita Olímpio. Você facilmente encontra o contato dela para você marcar. Tem pessoas perguntando em outros lugares também. E se a doutora teria uma lista de renascedores que ela indica, um site. Só para esclarecer, a doutora hoje ela indica 2 renascedoras no Brasil, uma em São Paulo e a Carmelita no Rio de Janeiro. Mas estamos pensando e programando de fazer uma formação de renascimento com a professora Carmelita, porque o que a doutora agrega, a doutora não é renascedora, é bom explicar isso até, porque bastante gente às vezes procura ela achando que ela é uma renascedora. A terapeuta do renascimento se chama renascedora. E a doutora não é renascedora. O que ela faz é, na formação de renascimento, ensinar sobre ciência do início da vida para casar essas 2 informações. A gente vai chegar já vou te perguntar o que você acha qual é a importância, né? Qual é a diferença de um renascedor que tem um conhecimento da CIV. Mas ainda para fechar o assunto da asma, tem gente que pode achar assim, não, mas eu não sou mais criança, eu sou um adulto, sou eu adulto que estou perguntando. Na verdade, é a criança ferida dele, a criança interior dele que está ali, né? É essa memória ainda que não vai ser suficiente em algum momento, o ar, a vida não vai ser suficiente e a criança não vai dar conta e vai morrer. Né? É a memória, porque às vezes a gente fala muito de criança ferida, algumas pessoas acabam levando isso ao pé da letra, como se cria um campo, uma criança ferida do lado dela, né? E começa a achar que eu tenho uma criança ferida, eu sou uma criança ferida. Não, você é um adulto, uma adulta que tem uma memória, que precisa que esse adulto tenha a consciência para entrar em contato com a memória dessa criança e o que viveu, o que aconteceu, né, na vida dessa pessoa quando criança que causou, começou esse abandono, né? Aí entra a CIV de uma forma muito bonita, né? Porque a CIV ela traz
com muita referência, com muito embasamento, tudo isso que a gente está falando não é uma coisa que a gente acha, né? A gente vê na literatura, a gente vê isso na clínica, e quando a pessoa, num roteiro de nascimento dela, quando ela consegue essa informação que ela nem sabia, ou o pai ou a mãe conta, ou um tio, ou a pessoa lembra, mas não sabia que aquela situação poderia ter gerado um bloqueio na vida dela a esse nível, né, da asma, né, que é um sofrimento muito grande. Então, aí você respira, acessa esse momento, acessa essa dor que a criança sentiu, mas com a presença do adulto, olhando para aquilo e não se identificando, né? Rapidamente a energia que você tem libera aquilo ali. Libera a todo o seu mecanismo respiratório muito rápido. Não, e é incrível que você falou assim, né? O trauma que a criança viveu, o que tem a ver o abandono com a asma? E você falou uma frase muito boa, que o que ela viveu de abandono trouxe para ela tanto a sensação de eu vou morrer, que nenhum ar que eu respire vai ser suficiente para me salvar, né? E aí, quando você fala de memória, eu não sei se todo mundo aqui entende, mas assim, o que faz um adulto, então, reviver aquele momento e ter a asma na vida adulta? Tem algum gatilho na vida, algum acontecimento que faz ele sentir tão abandonado que a memória inconsciente, assim, por mais que eu inspire, não vai ser ar suficiente para eu sobreviver. Não é isso? Não tem um gatilho, algo que na vida adulta te remete àquilo lá atrás? Sim, tem. Sempre vai ter. Sempre quando alguma coisa acontece hoje na vida adulta que toma conta da pessoa, né? Algum sentimento, alguma emoção que toma conta da pessoa, alguma situação na vida acessou aquela memória. E de repente um relacionamento, a insegurança num relacionamento, uma insegurança no trabalho, não achar que é suficiente no trabalho, achar que vai faltar alguma coisa, uma escassez ou coisas materiais ou de sentimento, isso faz com que a pessoa acesse a memória novamente. E aí você fala, pô, mas não é possível. Não é possível para um adulto, mas para uma criança é possível. E a memória fica no corpo, ela não sai. É o olhar para a criança que a gente tem que mudar realmente. Que a criança, ela existe de uma forma muito conectada com tudo. Não, a gente adulto, a gente se conecta. Eu estou aqui olhando a Nath, estou me conectando com a Nath. A criança não, ela vai olhar aqui e vai se conectar com tudo que está em volta, não só com a Nath. Então, vai pegando o campo de tudo e vai registrando. E todo mundo só é um adulto porque um dia foi uma criança. Então, todo mundo tem memória, né? Todo mundo tem memória. E a todo maioria mundo delas inconsciente, né? Inconsciente. E quando vem, é muito bonito, porque vem para a consciência e uma forma da gente trabalhar. Que se você não tem consciência, você não trabalha, aquilo leva você e dita a sua vida e você não vai só seguindo aquela dor. Sem consciência. Quando algo acontece e você tem consciência, você tem a oportunidade de trabalhar. Nossa, sem julgamento, sem culpa, você separa um pouco, dá um tempo para você e trabalha aquilo. É muito bonito. E você sabe que eu queria dar o meu relato assim, de experiência com relação a fazer um renascimento sem o conhecimento da CIV. Porque aqui é muito fácil a gente dizer, nossa, faz muita diferença, porque quando você acessa uma memória lá de trás, lá da sua concepção, da sua gestação, aqui, e o Instagram da doutora, e o YouTube da doutora, e a jornada da doutora, tá sempre remetendo ali ao início da vida. Então, quem acompanha você, quando você faz live também, já entendeu esse mecanismo. Mas eu, que não conhecia ainda a CIV de forma profunda, morava fora do país, estava desesperada, numa situação muito difícil, grávida, super depressiva. E aí eu me consultei com a doutora e ela falou, você vai precisar procurar um renascedor por aí onde você tá. Tem a CIV ou não tem a CIV, o renascedor, você vai para ele. Encontrei alguns até, e nos Estados Unidos, né, lá foi aperfeiçoado pelo Leonardo Orr, tem. E aí eu respirei, e aí eu senti um frio, mas eu sentia um frio.
E eu pensava assim, toda vez que eu venho pra cá, ele aumenta esse ar-condicionado. Não é possível. Eu imploro para ele não mexer no ar-condicionado. Ele não me dizia que era um frio de nascimento, porque eu fui para centro cirúrgico, eu nasci prematura. É lógico que eu estava acessando. Eu sou uma pessoa friorenta, eu tenho no dia a dia essa memória de frio, que já melhorou muito, inclusive, por causa do renascimento. Mas ali eu não sabia. Então, para mim era uma tortura cada dia que eu tinha que ir na sessão. E eu pedia mais cobertor e ele me dava mais cobertor. Nem ele sabia que era uma memória de nascimento, creio eu. Bom, aí eu sentia fome. Eu falava, meu Deus, quando eu sair daqui, eu devia ter comido mais. Eu comia muito antes de ir. Mas não há o que vem, sabe por quê? Memória de fome de não ter sido aleitada logo que nasceu. É. Olha a diferença dele se ele conhecesse esse livro. Porque acho que nem ele tinha ideia. E eu dizia pra ele depois tudo que eu sentia. Aí teve um belo dia que eu comecei a sentir um cheiro insuportável de cigarro. E eu detesto cigarro. E eu de olho fechado, eu pensava, não é possível que o cidadão tá fumando durante a minha sessão. Fui ficando mais... Mas eu tava numa situação de tão desespero que eu voltava. E aí eu pensava, às vezes alguém fumando no corredor daqui do consultório. Bom, não era. O cara era super natureba, não fumava. Os meus pais fumavam. E minha mãe provavelmente fumou quando estava grávida de mim. Então eu estava tendo muita memória, o que era bom se eu tivesse mais presença e mais consciência da memória. Rapidamente eu ultrapassava aquilo, mas era um incômodo. E eu me identificava, porque eu ficava mais concentrada na memória do que em liberar, do que olhar de fora, do que estar presente no meu corpo. As outras técnicas que tem pra gente sair dessa identificação, né? Sim, sim. Então, olha a diferença de conhecer a CIV, né? E é muito rápido, porque você poderia liberar essa primeira camada e aprofundar em uma outra, né? E muito mais rápido. Pois é. Porque, com certeza, com cheiro de cigarro, para criança, a mãe deveria estar angustiada, né? Deveria ter outras situações que o bebê vai sentir, né? Sim. Pela mãe, não adianta. Sim. Então, assim, faria ali uma sessão bem mais profunda. Mas isso é muito comum mesmo. Tanto que por isso que o conhecimento da CIV faz muita diferença, né? O renascedor aprofundar no conhecimento da CIV e botar em prática, né? Tanto é que a doutora, bastante, durante muito tempo, em muitas formações outras de renascimento, porque ela ainda nunca fez uma formação, ela sempre deu, durante muito tempo ela deu aula, né? De CIV em formações de renascimento. Tem bastante gente perguntando se o renascimento pode ser online ou se é só presencial. O renascimento, ele não dá para ser online. Não, esse para fazer o trabalho que a gente está falando. Porque você imagina, assim, você acessando uma memória, por exemplo, a Nath acessou uma memória de frio, né, de cheiro. Imagina se a Nath, como é muito comum no Renascimento as pessoas acessarem memória, que em algum momento aquela mãe pensou em abortar a criança. Né, num desespero, não foi uma gravidez desejada, e a pessoa tinha todo um planejamento da vida, e de repente engravidou e pensou em interromper a gestação. Gente, a pessoa quando acessa uma memória dessa, é uma dor tão profunda, de que a sensação de que hoje a gente está vivendo um coletivo que está com muito medo de morrer. Adulto. Você imagina um feto em desenvolvimento acessando isso. Sem saber. Sabe, completamente vulnerável. Então, aí quando o adulto vai acessar uma memória dessa, o renascedor, ele tem que estar ali de uma forma muito amorosa, próxima, acolhendo, para que a pessoa consiga entrar nesse processo, passar por ele e liberar ele. A pessoa não pode acessar uma memória dessa e não liberar ela. Porque é uma dor muito profunda. Então, como é que você faz isso? Como é que você acolhe uma pessoa online? E se a pessoa levanta e não quer mais respirar, quer ir embora, você vai fazer o quê? Você está do outro lado. Então, né? E aí é muito engraçado, é muito bom você falar isso, Ká. Por quê? Oi, doutora, de volta. Tinha caído, né? Uma coisa importante, por exemplo, se houve uma tentativa de aborto com substância,
Aí o que que acontece? Essa pessoa está programada para ter Parkinson. Então, olha como isso pode evitar dessa pessoa desenvolver Parkinson. Que a razão de Parkinson é essa. Uma tentativa de aborto com substância e que mais tarde a pessoa ela passa a vida inteira meio que segurando o cordão umbilical, então ela não se opõe a ninguém, ela fala baixinho, ela tem pânico de se opor, de se colocar. E aí, na verdade, é a única técnica, porque existe uma técnica também na Espanha, que é a anateoresis, mas o Grau que criou também até essa técnica, que é outro tipo de renascimento, meio que renascimento, ele diz que não tem como curar as questões de tentativa de morte no útero. Mas o renascimento pode. E pode, porque é muito comum. Sim. E é muito comum no Renascimento as pessoas que que as pessoas às vezes, não, Carmelita, eu sou muito mental, eu não vou conseguir fazer Renascimento. Eu falei, mas vai sim, todo mundo consegue, né? A gente vai achando caminhos e todo mundo consegue. Por isso que é bom a prática, você ter uma leitura de respiração para você, na própria sessão, você conseguir achar caminhos para essa pessoa. E essa pessoa que se acha tão mental, acessar uma memória dessa, a pessoa termina a sessão e fala, Camila, o que foi isso? Como é que eu acessei? Aí começa a falar do que sentia e começa a chorar, fica mega emocionado, principalmente quando é homem, que aí que fala, meu Deus, isso... Aí vai perguntar à mãe, a mãe teve uma perda importante, passou por um luto, teve acidentes durante a gestação. Então, isso tudo são memórias que vão ficando vão gerando neuropeptídeos na criança, já dentro do útero, já vão criando essas memórias. Caia, a gente estava aqui falando do online, né? Para quem não conhece Renascimento, talvez não consiga ter uma coisa assim mais palpável de quando você fala assim, como é que você vai acolher tudo isso de memória que a pessoa está passando através do online? E tem gente que acho que talvez não entenda. E aí eu queria trazer mais um exemplo. Eu vi uma pessoa fazer Renascimento online. E para quem não sabe, o Renascimento às vezes pode dar o que vocês chamam de tetania, né? Que é uma tensão muito forte muscular, é isso? Sim. Você já explica o que é a tetania, mas aí eu vi essa pessoa tendo a tetania. E era muito engraçado porque a internet era muito boa no lugar onde essa pessoa estava. Era muito boa, link dedicado, rápido a internet. Mas a internet, ela acompanhava o ritmo da respiração. Então a pessoa começava a dormir, a internet oscilava muito. Quando essa pessoa teve tetania, a internet caiu. Eu entrei no quarto dessa pessoa, juro pra você, vou pegar até o mouse aqui. A pessoa tava assim, ó, tentando respirar e com a tetania nas mãos e tentando fazer assim no mouse para reconectar. Você imagina o que é você fazer isso tendo memória, precisando passar por essa memória, precisando dessa amorosidade, precisando respirar corretamente. Você precisaria estar ali deitado com o terapeuta ali respirando, né? Eu não vou dizer que numa emergência é melhor dar uma cafungada, como diria uma amiga minha, umas respiradas do que nada, numa emergência. Mas não é uma técnica para se fazer online, né? Não é. E num caso desse, como você falou, se cai a internet cai, o telefone toca, é gente que entra, é marido que chama, é uma confusão e a pessoa tem que respirar e você, durante a sessão, você vai mudar a respiração da pessoa em vários momentos. É como se você, assim, mal comparando, você chegar numa estação de rádio, sabe? Você vai testando, vai até você afinar naquele momento. E a pessoa teve uma liberação, já mudou tudo. Você já vai ter que ir de novo, uma e outra vez com a pessoa, para ela conseguir voltar naquela respiração onde ela vai ter uma liberação.
onde ela vai ter um relaxamento e conseguir liberar. Porque a tetania é só medo, muito medo e muita raiva. Então, se a pessoa não consegue, através do computador, ter essa leitura, sabe, online, ter essa leitura para conseguir tirar, chegar no ponto da respiração dessa pessoa, que ela consiga relaxar e liberar aquela tensão, porque não é só na mão, é no rosto, é na cabeça, é nas pernas. A pessoa não tem umas pernas, não tem umas pernas, acho que nunca mais vai andar na vida. E como é que você vai afinar a respiração dessa pessoa pela internet? Assim, as pessoas botam várias câmeras, mas não é a mesma coisa. Vai chegar o som diferente no ouvido do renascedor. Eu lembro sabe? uma renascedora com quem eu fiz, e ela dizia assim, muito boa, ela era muito boa, e ela tem conhecimento civil, é que ela não está mais aqui no Brasil. Mas ela dizia assim, Natália, você tem meio segundo de pausa entre... Ela falava assim, era um trigundo, na verdade, ela dizia. Entre inspirar e expirar. Você expira e você espera um pouquinho de nada para inspirar de novo. E aí ela já conectou com a minha prematuridade, com a minha vontade de morrer, etc. Como é que você pega no online uma pausa tão pequena entre a inspiração e a expiração? Não vai conseguir. E se a pessoa se uma pessoa que teve um parto a fórceps, acessa essa memória. Como é que você vai ajudar a pessoa? Porque é uma dor insuportável. Nossa. Então tem vários tipos de parto traumático que a pessoa pode acessar. E vai ser bom. E vai ser bom. E vai ser maravilhoso, mas a questão é ajudar ela a ultrapassar e não interromper aquele processo. Às vezes eu atendo pessoas que fizeram algum trabalho online e não terminou o processo, sabe? E aí a pessoa ficou mal, deprimida, e aí fez o trabalho, conseguiu liberar aquela memória e ficou ótima. E assim, nada contra trabalhos online. Eu acho que tem trabalhos que são incríveis, que você pode fazer online, sabe? Ajudar as pessoas. Eu acho que tudo agrega, o renascimento, tudo agrega, sabe? As outras técnicas agregam no renascimento. Eu tenho formação em várias técnicas. Quando é necessário, eu uso, mas eu não falo eu sou renascedora, porque é através da respiração que eu vou liberar. Mas eu tenho muitos outros conhecimentos e ferramentas que, se na hora for necessário, a pessoa nem sabe que eu fiz. Né? Porque eu não tiro ela da respiração para aplicar uma técnica. Eu aplico a técnica, se for necessário, ela respirando. Porque é renascimento que eu faço. Agora, se eu vejo que tem uma questão que precise de uma outra técnica, eu tenho colegas que só fazem as outras técnicas, são muito bons naquilo, e eu indico. Então, não tenho nada contra outras técnicas e a terapia online. Mas para o renascimento, para esse renascimento que a doutora fala, dessas memórias que a doutora fala, todas essas patologias que a doutora fala, não dá para você chegar tão profundo fazendo uma sessão online. Mas como você falou, é uma emergência, a gente dá um jeito. Fazer, né? Mas aí tem que ser muito bom, porque tem que bancar o que está fazendo. Não, e mais, né? Você falando... Você vai ter que ir e ajudar, você vai ter que saber muito para você fazer um bom, no SOS, um bom renascimento online. Porque você estava falando, né, Ká, que pode uma respiração inadequada, né, um renascimento inadequado, pode reforçar o padrão negativo, o trauma que a pessoa tem. O trauma que a pessoa tem. Pode gerar um outro trauma na pessoa. Nossa. Não só online, como presencial também. Dependendo. Porque o que é muito importante, o próprio renascedor, ele se trabalhar muito. Ele respirar muito, ele liberar muito, trabalhar muito o roteiro de nascimento dele. Com as respirações. Porque é ali que ele vai entender. Não é na técnica que ele vai entender.
Ele vai entender quando ele acessar a memória dentro dele, ele vai entender quando o outro acessar. Então, assim que eu fui aprofundando no Renascimento, foi respirando e descobrindo e me encantando, sabe? As memórias, assim, doíam muito, mas eu ficava feliz da vida, porque cara, agora eu entendi isso. Ia lá, e quando a pessoa acessava, aquilo me dava mais energia, porque eu sabia que era possível liberar. Sabe, eu sei que é possível liberar porque eu já liberei muita coisa através da respiração no meu processo. E continuo, e adoro quando chega um processo novo, sabe? É um pé na lama inicialmente, né? A gente brinca, né? Bota o pezinho na lama ali, acessa a memória, mas assim, um renascimento bem conduzido é muito rápido que você passa pela memória durante a respiração, né? Sim, sim. E tem gente perguntando se essa liberação é definitiva. Sim. Isso aqui é maravilhoso, né? E você vai experimentar, porque eu sempre falo, fez sessão comigo, tem que ir para a vida. Vai experimentar o que te bloqueava antes. Você vai ver que não vai te bloquear mais. Aquilo não vai ter mais o mesmo peso que tinha antes. Então, eu mesmo estimulo, vai para a vida. Fez renascimento, o sonho tem que mudar, padrão de sonho tem que mudar. Se não sonhava, tem que começar a sonhar. E começa, é incrível, né? A gente aprende muito isso nos cursos da doutora, de orientadores, que é um curso também bem aprofundado. E nos sonhos, trabalhando com os sonhos também com os pacientes, e você vê que o sonho muda e o padrão na vida da pessoa muda. Tanto é que o seu paciente entrou no avião. Não tinha pavor de avião? Tinha pavor de avião. E quantas mulheres também, porque aqui teve pergunta, né? E quantas mulheres não engravidam, não curam de infertilidade? E tem gente perguntando, cura infertilidade? Cura. Teve um caso que uma paciente da doutora que ela me encaminhou que não veio querendo engravidar, ela veio porque ela tinha crise de ansiedade. E aí a gente foi trabalhar o roteiro de nascimento dela e uma das coisas que ela falou para mim logo, não quero engravidar, não quero ser mãe. Aí, assim, como a gente já sabe aonde está essa questão, né? Provavelmente foi uma gestação desafiadora para a mãe. Geralmente essa mulher teve que cuidar de irmãs mais novas, de irmãos mais novos. Teve uma experiência materna antes do tempo, que não foi boa. Né? E aí eu fui trabalhando com ela, rapidamente ela saiu da crise de ansiedade que ela tinha. Ela ficou super impressionada com isso. E ela chegou numa sessão super feliz, super surpresa, porque ela estava sentindo uma vontade de ser mãe, que ela estava assustada. Ela falou, pô, Camila, o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada. Você que fez, você que respirou, você que acessou, você limpou. Aí a gente fez um trabalho e ela entendeu aonde estava o bloqueio dela, né? Foi um trauma para ela de uma repetição e que ela não queria ter filho e causava muita ansiedade nela. Então, ela limpou isso tudo rapidamente e engravidou. Porque e é depois de importante... 3 meses me mandou áudio, feliz da vida, porque eu já tinha falado para ela sobre se engravidar, se não... Os 3 meses é importante esse aconchego só dela e do marido. E aí depois ela fez direitinho, e ela fez poucas sessões, ela não fez um trabalho mais longo comigo, mas ela pegou tudo ali e liberou essa memória, a ansiedade acabou, teve uma gestação linda, super tranquila. Olha, e já tinha a criança e a criança é uma coisa assim, que ela fica, gente, como é que pode? Eu fico encantada namorando essa criança, não chora, não me dá trabalho. E é muito lindo. E veio por uma questão de ansiedade. Então, né? A mulher tem gente que vai achar assim, mas aí eu vou ter vontade de engravidar. É porque como é da essência da mulher.
a missão de procriar, de engravidar, né, de gerar a vida, quando a mulher não quer, existe um bloqueio. E é um bloqueio por trauma, como a Carmelita falou, né? Ela precisou ser mãe ou assumir um papel de mãe cuidadora muito cedo. Claro que isso é muito pesado para uma criança, claro que isso vai gerar um trauma, né? E se o trauma for outros que causam infertilidade, o renascimento também ajuda. Tanto é que a doutora indica fazer a vivência dela de reprogramação de DNA e fazer o renascimento, né? São duas coisas diferentes, a doutora indica os dois e 100% dos casos as mulheres engravidam. Essa eu acho uma característica maravilhosa, dizer assim, 100%. O que é 100% nessa vida? Quase nada é 100%, né? Quase nada. E no renascimento, isso era uma coisa que faltava, sabe? A gente trabalhava o roteiro, a gente conhecia a CIV, mas faltava alguma coisa. E a gente ficava, pô, mas o que está faltando? Está faltando alguma coisa, até que a doutora linkou a reprogramação do DNA junto com o renascimento. E aí ficou incrível, realmente, porque é uma repetição, né? Se você perceber e observar na sua família, tem algum padrão, né? Que se repete, ou do lado feminino, né? ou do masculino, que se repete. É muito lindo olhar para isso e entender, né? E falar, poxa, é possível isso, a gente terminar com isso, né? Não precisa mais ser assim, né? E em vários temas, é só olhar. Pode ser mulheres que não conseguem manter um casamento, mulheres que não conseguem casar, mulheres que não conseguem engravidar, mulheres que não conseguem ter uma conexão com o filho, ou alguém na família que é drogadito, não tem direito à vida. Tem gente perguntando se o autismo, eu nunca ouvi vocês falando se o autismo é curado através do renascimento. Na verdade, o autismo é curado através de reprogramação e renascimento. Porque o autismo é como se fosse assim, minha ancestralidade foi tão terrível que eu não devo me comunicar. Eu só tratei e curei autistas até 3 anos. Eu não tenho aquela coisa, não aconteceu de eu curar autista com 6 anos, 7 anos. Mas 100% das crianças até 3. Então, o que acontece? Há uma história mega dramática no pai e na mãe. Tanto a infertilidade, quanto, às vezes, questões com o menino. É preciso o pai fazer questão com uma situação de autismo, também o casal. Aí o casal faz a reprogramação do DNA, cura. Então, na verdade, você vê quanto pouparia a situação da vida das pessoas. Porque o autismo, aquele que eu já falei em outra live, sobre o recém-nascido, o primeiro mês de vida, ele não olha a mãe porque a mãe tomou ocitocina. Sintética, né? Sintética. Injetável, né? Aí, a própria mãe, fácil, ela só precisa fazer esse exercício, fazer o bebê olhar para os olhos dela. Tá fácil. Mas quando a criança vai... E eu estou dizendo autismo mesmo, que está se dando diagnóstico de autismo a crianças superdotadas. Eu estou falando daquela criança que fica olhando para a parede e não se relaciona. Mesmo. Então, aí ela está dizendo, há coisas na minha ancestralidade, da mãe e do pai, que eu estou interditado, se sacrificando, de não se relacionar com ninguém. Aí a mãe depois fala com a criança na fase REM, tudo que ela descobriu, agradece e a criança sai da cama no dia seguinte está normal. Então, os pais têm que fazer renascimento. Sempre os pais, né? Tem gente perguntando a partir de qual idade pode fazer o renascimento. Se é sempre os pais, a partir de qual idade é
esse ser mesmo que É vai fazer? sempre os pais. O renascimento, se alguma, por exemplo, já aconteceu de eu encaminhar para a Carmelita pessoas que sejam, ou ela mesma receber pessoas que sejam adolescentes e queiram se matar. Uhum. E o A partir de renascimento. adolescente já pode respirar, ele mesmo. Claro que se os pais fizerem um trabalho, vai ajudar muito, né, doutora? Pois é, Sim. as pessoas precisam entender que o abuso, que não é necessariamente coito, mas é um abuso que a criança entende como ela vai matar o adulto, já programa um monte de coisa. Só que, segundo a própria ONU, são 9 mulheres em 10. E, atualmente, são 6 meninos em 10. Então, essa é uma pandemia de séculos. Tanto é que a mãe sofre, a avó sofre, a tataravó, vai que vai. Então, essa situação, ela atravanca a vida sexual. Ela é a causa de depressão e ela é a causa de suicídio. Quando a gente está vivendo uma humanidade que a cada 4 segundos existe um suicídio, mas não se fala de renascimento como prática até de prevenção do suicídio. Prevenção, exatamente. Isso, Sim, sim. quando eu penso que a minha vontade é que a ciência do início da vida, renascimento, aconteça em escolas, Sim. em faculdades, porque cairia, despencaria o que tem de suicídio. Ainda mais agora, durante esses 2 anos, que aumentou em 600%. Nossa. Então, tudo isso, se essa pessoa, os traumas que ela viveu, ela pudesse ter limpado dentro de um renascimento, a vida dela seguiria muito bem. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada. Doutora, ou Carmelita, né? Não sei para quem fazer essa pergunta, mas existe alguma Você quer falar alguma coisa, Cá, sobre esse assunto? Só pegando o que a doutora está falando, é porque as pessoas elas têm o sentimento, mas elas não sabem o que é. Elas não sabem o que aconteceu com elas só têm um sentimento, um vazio, uma angústia, uma tristeza, uma falta de brilho na vida, uma falta de vontade na vida. E isso vai tomando conta da pessoa, para daí ela tomar uma decisão de ir embora daqui, que aqui não faz mais sentido, é muito rápido, né? Então, quando a pessoa chega e consegue, ela já está, você não precisa ajudar ela a acessar alguma coisa, ela já tá em processo. Então, na respiração é muito mais rápido. Né? A experiência que eu tenho é que quando as pessoas chegam nesse nível para fazer renascimento comigo, é muito rápido, é diferente da memória que está no inconsciente e a gente tem que respirar para desbloquear a respiração para a memória vir. A pessoa que está nesse estado que a doutora está falando, ela já está completamente pronta. Então, faz algumas respirações, algumas sessões e vira essa página, vira esse jogo, sabe? E tem um outro contato com a vida, volta para a vida novamente. Isso que eu ia falar, você deu o gancho, agora eu até lembrei, porque eu já tinha esquecido. Tem muita gente, acho que a maioria assim, da população anda no modo sobrevivência, né? Não é no modo desfrutar da vida. É verdade. Sim. E aí você vê essas grandes transformações. Tem a pergunta aqui, existe alguma contraindicação para essa pessoa, esse quadro não pode fazer renascimento? Assim, só não é feito em gestante que está bem. A gestante está bem, ela já está em estado de luz, ela está em estado de graça, ela só tem que se conectar com aquele bebê e desfrutar. Agora, se a gestante tem muito medo,
se ela tá revivendo a própria gestação dela e aconteceu alguma coisa na gestação dela e ela tem algum sintoma, aí a gente faz também algumas sessões muito rápidas, porque é tanta energia que a mulher tá quando ela tá gestando, que as sessões são incríveis, são lindas, são muito rápidas, elas conectam muita coisa muito rápido. A experiência que eu tenho, assim, que eu não consigo acompanhar tudo que elas acessam e liberam muito rápido, porque é muita energia. Mas está porque gerando uma vida, né? Mas porque você tem conhecimento civil, porque eu não te disse, esse renascimento que eu fui fazer, eu tava grávida. É porque eu tenho tempo, com certeza. Porque você sabe ali do que está sendo gerado ali, Sim. dessa energia toda que tem ali. E aí você vai dando essa consciência para a pessoa que está acessando. Né? Porque muitas vezes bloqueia o processo, é porque o renascedor não tem esse conhecimento e a pessoa acessa, a pessoa também não tem, porque quando a pessoa acessa a memória, ela está acessando essa memória de uma forma diferente que ela vê a vida. Uhum. Então, no primeiro momento, ela não vai nem acreditar que aquilo ali é real. Então, se ela relata para você, você já tem que saber o que é aquilo ali que ela tá trazendo e não está entendendo. E ajudar ela a ter clareza sobre o que ela já acessou. Não induzir ela a alguma coisa, mas dar clareza e dar conforto que está tudo bem, que essa memória você está acessando por causa disso e disso e disso, e libera muito rápido. Mas se não tem esse conhecimento da CIV, é um conhecimento que não é só para renascedor, é para todo mundo. Se você tem uma gestante na sua família, ou você está numa padaria e tem uma gestante, você pode, batendo um papo ali, dar uma dica. Sabe? Não, Então, e você olhar para a sua própria conhecimento. história, né? Eu conheci a Silvia, eu não estava gestando, eu só conseguia olhar para a minha história, eu não pensava no próximo filho, eu não pensava nisso, né? Eu já tinha minha filha, não conseguia nem olhar para a história dela, com o conhecimento da CIV, não conseguia pensar no meu próximo filho, ouvindo todo o conhecimento da CIV, eu só conseguia pensar na minha própria história, porque estava muito latente, estava muito doído, né? Sim. Tem gente perguntando se pessoas com câncer podem fazer renascimento. E Como deve. não, né? E deve. Não pode como deve e tchum. E doença autoimune, doutora, foi também... Resolve? É eficaz para a doença autoimune? Também. Lógico, né? Porque as ditas doenças autoimunes são questões mega de desvalorização. Mega. São os casos... Assim, eu cheguei a trabalhar em enfermaria, né? De doenças autoimunes, e captava que eu tinha intenção de fazer uma monografia sobre lúpus. E o que eu via eram as histórias que as pessoas tinham consciência eram terríveis. E desprogramar. Aí eu falava com os professores e eles ficavam só discutindo dose de cortisona. Não é eficaz. Não é isso. Tem que ter uma solução para isso. Só que naquela época não. Né? E aí, hoje, nossa. E é muito interessante porque na vivência de saúde dos tecidos, que tem tomografia específica, é muito interessante. A gente está agora tentando ver de pegar as pessoas na fase PCL, quer dizer, que já fizeram renascimento, já entraram em PCL, então a tomografia tem muito menos conflitos ativos. Não, agora a pessoal bugou, né? Saúde dos tecidos vamos saber. a doutora está dando spoiler. Saúde dos tecidos é um curso que ela está desenvolvendo agora nesse mês e no próximo mês ela vai continuar com a Vivian da nossa equipe que está com ela aí no Rio de Janeiro para desenvolver esse curso. E aí ela está dizendo o que eles veem na tomografia, porque esse curso, os conhecimentos desse curso são baseados numa tomografia, né? Nessa foto do cérebro, não sei, né, doutora? Eu mal sei, mas a doutora está desenvolvendo esse curso e vem novidade ano que vem. Também tem gente perguntando, vocês têm ideia de quando que vai ser a formação de renascimento? Gostaríamos muito, pretendemos que seja no ano que vem,
Vamos conversar bastante com a Carmelita, que é quem pode dar essa formação quem pode fazer essa formação é a Carmelita. Vamos lá. A gente já está aqui 9h15, 1h15 de live, enquanto o Instagram não derruba a gente, acho que dá para ficar mais um pouco. O que vocês acham? Tudo bem? Tá? Podemos ficar um pouquinho mais? Podemos, tudo bem. E aí tem gente perguntando assim, renascimento é a mesma coisa do que regressão? Não. Não. Porque a gente fala muito de voltar para a vida intrauterina, memória de lá de trás, né? Fala pra gente a diferença, então. O renascimento, você está o tempo todo consciente. Você não fica inconsciente, não tem uma indução. Você está consciente através da sua energia, da sua respiração. Você acessa essas memórias e libera ela com consciência, né? Essa é a diferença. Você está o tempo todo presente, é presença, é presença. Você sente, mas com presença e desapego. E você está conduzindo o seu próprio processo também junto com o renascedor. Então não é uma coisa separada, não tem uma indução, tem uma consciência. Né? A consciência e que depois na vida, no dia a dia, quando você ou passa por alguma situação ou acessa alguma memória de uma forma espontânea, teu corpo já sabe essa presença, sabe? Você já reage de uma forma presente, consciente. Né? Essa é uma das diferenças que eu acho mais fantástica assim, em relação às duas e o renascimento. Quando você trouxe pela primeira vez essa palavra, eu ouvi de você, essa presença define muito o renascimento, né? Aí apareceu aqui mais pergunta. Vamos lá, o idoso pode fazer? Pode, eu já atendi de 13 anos a 90 anos. De pessoas, Nossa, adolescentes de 13 anos a 90 anos. Então, é muito lindo. É muito lindo. Uhum. Imagina, se 90 anos você fazer uma limpeza dessas memórias. Que clareza que você vai ter da vida, Nossa, sabe? Como você vai desfrutar da vida. Ao invés de ficar... esperando a morte chegar, sobrevivendo, você vai estar desfrutando dessa idade linda, né? Que é onde você já resolveu um monte de coisa, você já criou um monte de coisa, e aí você vai... Ah, tá. Fala, doutor. Não, eu vou falar um caso que eu sei que se ele vai ficar feliz. Não posso falar. Aí ele com 84 para 85 anos tomando um monte de remédio, de antipertensivo, de não sei o que, de esquemático. Aí eu pedi para ele fazer renascimento. E deixei só uma medicação da beleza, fitoterápica. E quando chegou, nunca mais esqueço, dia 23 de dezembro, ele disse, doutora, eu não tomo mais nada. Mas eu pedi para ele fazer renascimento. Eles, eu vou fazer formação de renascimento. Nossa. A única coisa que eu não vou largar, que nem o tal do fitoterápico, ele não tomava mais, a única coisa que eu vou continuar é o renascimento. De tão incrível, né? Que ele achou. E ele estava feliz, ele inclusive mudou de profissão. Ele era um profissional autônomo, ele resolveu mudar de profissão e estava num nível de felicidade absurdo. E ele falando para mim do que algumas coisas, não todas, mas algumas coisas que ele tinha descoberto. Que eram sentimentos que ele carregava com ele a vida toda. Que não deixavam ele ser feliz. Não, e vale lembrar que se a vida é eterna, do espírito, a gente faz a mudança aqui e depois leva esse presente, essa mudança para a eternidade, né? Mas vamos lá, transtornos psiquiátricos, bipolaridade e esquizofrenia. Tem jeito com o renascimento? Em primeiro lugar, eu preciso esclarecer como psiquiatra que o tal diagnóstico de bipolaridade, 90% não é. Você tem uma ideia, eu provavelmente já atendi muito mais de 40 mil pacientes psiquiátricos. Se eu vi 100 maníacos, foi muito.
É uma coisa raríssima, tá? E até já encaminhei para Carmelita pessoas com um grau leve de mania, né? Mania de verdade. Não isso que se fala que é mania, que não é, tá? Porque é um surto que demora meses. E ajudou bastante, deu uma melhorada legal. A esquizofrenia é uma doença também rara e também pode ser ajudado dentro do renascimento. E aí que está, houve um atropelo com medicações que, na verdade, a gente precisa usar muito pouca medicação e outras formas de tratamento. Porque, na verdade, eu me lembro de um professor que eu tive que ele dizia assim, quando você escreve muito sobre uma coisa que ninguém sabe nada. Então, teriam bibliotecas e bibliotecas e bibliotecas sobre esquizofrenia. E hoje em dia fica assim, o paciente, toda a psiquiatria parece que foi pro lixo, e todo mundo é ou esquizofrênico ou é PMI, ou bipolar, que eles dizem hoje. Mas não é isso. Muito frequentemente, a tal da bipolaridade é uma pessoa que está com um monte de problemas que ninguém tem a menor paciência para ouvir. Muito frequentemente é falta de amor dentro da família. Então, essa pessoa está frequentemente irritada. E aí, vai para o hospício, não sei mais o quê, e não melhora nada. Também existe uma condenação dos rótulos, das etiquetas. É aquela história. Pinel tirou os loucos do, digamos assim, de estar como se fosse penitenciária. Mas, até hoje, a psiquiatria ela é rótulo que bota na testa e nunca mais tira. E a senhora fala, né, doutora, que a bipolaridade também tem a causa na concepção violenta ou indesejada, né? Mas é raríssima, raríssima. Você tem uma ideia, antes da Segunda Guerra, eram 4 episódios D para um M. Hoje, teria mais de 9 episódios D para um M, que dura 3 meses, não 3 dias. Não é. E isso é mega, mega raro. O maníaco mesmo é aquele doido de piada. Aqueles tipos que acham que é Napoleão, que não sei mais o quê, que entra naquelas confusões todas, e que briga. Me lembro, anos atrás, uma paciente estava no pneu e a paciente estava dando socos no homem lá da bilheteira do cinema, porque ela queria os direitos autorais do filme que ela tinha feito, que era Tubarão. E aí foi uma confusão danada, chamada pneu, lá fui eu pegar. Ela estava numa violência. Essa é. Ou então aquele que entra na loja e compra 10 geladeiras. Não é pouca coisa. Mas esse aí não precisa nem ser psiquiatra, né, doutora? Para diagnosticar. Até eu, que não sou terapeuta. Exatamente. Exatamente. Até o sujeito da loja já dá um diagnóstico. Então, não é só essa história. Quando foi descoberto que o antidepressivo era placebo em 85, eles foram criando novos diagnósticos. Síndrome de pânico, toque. Síndrome de pânico é abuso. Abuso não tem jeito. Acesso ao abuso acaba o pânico. Aliás, fobias. A coisa da dificuldade, que antigamente chamava neurose obsessiva compulsiva, que é a dificuldade que hoje em dia chama toque, também. Tudo isso, vivência de abuso. Então, você faz algumas sessões e acaba com aquele montaréu de remédio que está tomando. Então, a psiquiatria, aí que está, ela ganhou um recurso fantástico com o Renascimento. Mas ainda bota o rótulo, não tira nunca mais. As famílias começam a achar que é aquilo,
nunca vai mais mudar, nunca, e uma vida acabada. Então, é um recurso fantástico. Seria maravilhoso que psiquiatras se interessassem por fazer formação de renascimento. Iam fazer um bem absurdo. Mas, doutora, mas tem muita gente que acha que a senhora é renascedora, que a senhora faz renascimento. Explica que a senhora em si não faz, né? Não, eu não sou renascedora, eu sou uma pessoa que trabalha com a ciência do início da vida, com a saúde dos tecidos, sou terapeuta junguiana, mas escrevo, enfim, faço um monte de coisa, dou live, aula, mas renascimento é outra história que precisa uma dedicação. Não pode ser fortuito. O renascedor que renasce um dia, o outro aí fica sem renascer, ele perde a coisa que é a mesma coisa que ser pianista, num certo sentido. Um pianista, quando ele deixa de tocar os dias piano, ele atrofia os músculos da mão. Ele não consegue executar um concerto em algum tempo. Então, é aquela coisa. Não pode ser renascedor fortuito. Eu seria uma renascedora fortuita. Não ia prestar. A senhora encaminha, a senhora enche o consultório da Carmelita, da Thaís, enfim. Tem gente perguntando para mim, pelo amor de Deus, onde tem renascedor em Portugal? Gente, a gente infelizmente não sabe. Se a gente souber, a gente vai colocar no site da doutora, enfim, fora do Brasil, né? Os renascedores. Eu andei pesquisando por alguns pacientes lá. Tem um único site de renascimento que eu achei no Google. Ah, então, no Google. Eu não posso falar nada porque eu não tive experiência, o feedback ainda estou aguardando. Uhum. Porque aí que tá, o que a gente tem, o que é que avalia o renascimento? É o feedback. O paciente diz, tá tudo bem, acabou. Então, é aí que tá. Quando o paciente me diz, eu estou fazendo renascimento, já fiz 60 sessões, não mudou nada. Tá a mesma clínica. Não dá. Literalmente não 60, né, doutora? Porque eu sei... A senhora não está falando em sentido figurado, uma metáfora. Não. Literalmente, a senhora tem pacientes que já fizeram 60 sessões de renascimento. 60 e ficaram iguaizinhos. Não, renascimento. E eu pergunto, o que você acessou? Bom, daí já viu, né? Nada. Está catando na memória que acessou. Quer dizer, não teve nenhuma vivência especial. Nada. Ai, vamos lá. Acho que a gente pode encerrar. Tem muita pergunta. Se eu for fazer todas as perguntas, gente, nós vamos ficar aqui muito mais tempo. E essa live é para ser assistida por outras pessoas, porque ela vai ficar gravada. Se Deus quiser, eu vou conseguir gravar aqui. Para as pessoas poderem assistir, né? E não ficar tão longo. Eu acho que a informação principal a gente conseguiu passar. E eu queria só as palavras finais da Carmelita, que a doutora já encerrou, já quase que foi o encerramento. Tão bonito que foi o final da senhora aí, mas queria da Carmelita. Eu acho, eu vivencio o renascimento ao longo desses anos e tenho experiências incríveis, né, minhas e das pessoas que eu já trabalhei. Então, tem um resultado, uma transformação incrível, sim, quando consegue ter essa conexão e dedicação e carinho e amor nesse trabalho, que é um trabalho de amorosidade, de muito carinho e dedicação. Então, assim, não poderia ficar aqui falando sobre o renascimento horas, né? Porque é muito lindo e os casos que a gente tem são vários casos clínicos ao longo desses anos e de libertação das pessoas e gratidão das pessoas por ter conhecido o renascimento.
e ter feito esse trabalho e se libertado. Então, é isso que me move todos os dias a trabalhar, a me dedicar ao Renascimento e a melhorar cada vez mais com o Renascimento. Quando eu vejo as pessoas sem palavras, querendo me agradecer, mas não ter palavras para me agradecer, tamanha transformação e libertação que foi na vida delas. Então, isso todas as vezes vai me impulsionando cada vez mais para continuar, sabe, nesse trabalho. Então, assim, eu sou super grata à doutora que vem me preparando esses anos todos, né? Junto com ela, vou aprendendo cada vez mais. Não teria chegado onde eu cheguei se não tivesse o apoio dela, a ajuda dela, o feedback dela, a orientação dela, com a experiência clínica dela, né? Porque muita coisa eu não ia entender o que estava acontecendo. Então, ter esse apoio, essa troca com ela que me ajudou a hoje eu ter a experiência que eu tenho e fazer o trabalho que eu faço com o Renascimento. Então, assim, sou super grata a ela, sim. A equipe CIV também, agora, todo mundo aí dando esse apoio, né? E a vocês que estão assistindo, né? Espero que tenha ajudado bastante. Tendo mais dúvidas, a gente vai respondendo. E vamos crescendo isso aí, né? Ter mais renascedores, ter pelo Brasil todo, pelo mundo afora, e a gente numa família enorme, trocando experiências e ajudando as pessoas, né? É isso. Um beijo grande e Obrigada. gratidão a todos vocês. Obrigada pela participação eu agradeço vocês duas pela honra de poder estar aqui com vocês conversando, porque eu aprendo muito toda semana com a doutora e hoje aprendi muito com você, Cá. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Nath. E olha, um último recado. Quem está perguntando quem é a renascedora em São Paulo que a doutora indica é a Thaís. É só perguntar para a gente aqui pelo direct que a gente consegue mandar o Instagram dela. A Carmelita atende no Rio de Janeiro, em Ipanema. Ela tá aqui no Instagram, vocês podem ver, ela está logada no Instagram dela. Tem gente perguntando, cadê? Como é que eu acho? A gente clica aí no Instagram da Carmelita, você cai lá. E aí, manda mensagem pra... Já aviso que a agenda delas não é pouca coisa, tá muito lotada, né? E tem gente dizendo assim, mas eu só quero saber qual é a data do curso. Ainda não tem data do curso, é por isso que a gente não tá falando. Ninguém aqui está segurando informação, não, mas é que estamos desenvolvendo ainda a formação Renascimento com esse olhar todo da doutora e da Carmelita, tá bom? Um beijo a todos, muitíssimo obrigada. Débora Tracerra, boa noite. Obrigada, Débora. Beijo, Débora. Beijo. Eu vou deixar gravado então aqui a live. Vamos lá, vou tentar, tá bom? Se Deus quiser, eu vou conseguir. Ok. Beijo, gente. Tchau. Beijo, Obrigada. tchau. Vamos ver. Encerrar.